Olá, queridão, graça e paz, aqui é Frank da Miriam com o Ministério, a graça de Deus no estúdio. Você desejar uma sexta-feira abençoada para você, sua casa e sua família. Quem está lendo aqui o Salmo de número 2, é um Salmo de Davi, embora seja considerado como um Salmo órfão, porque na Bíblia não tem a dedicação de autoria a Davi, mas os próprios apóstolos lá na frente, em Atos 4, confirmaram, declararam que Davi escrevera e declararam algumas palavras que o Salmo número 2 é atribuído a Davi. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, diz o Senhor. No meu santo monte proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Salmo muito interessante, um salmo de Davi que foi escrito aqui, um salmo messiânico que fala a respeito da vinda do Messias, da rejeição que Jesus teria pelos gentios, pelos reis, pelos príncipes, pelos governadores, né? E Davi, há cerca de 1000 anos atrás, já tinha falado, profetizado a respeito daquilo que iria acontecer no futuro com seu ungido. E o Senhor falando que os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles se levantaram. Em Atos capítulo 4, versículo a partir do 25, diz assim: falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tanto tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Ou seja, aquilo que Davi já tinha falado cerca de 1000 anos atrás, os próprios apóstolos, eles comprovaram isso. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, Teófilo, né? Ele declara aqui, dizendo que de fato isso aconteceu nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus e o ungido do Senhor. O que eu quero dizer, querido, é que Deus está sempre no controle da história. Ele nunca perdeu o controle da história. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, Deus nunca perdeu o controle. Tudo que ele estabeleceu, tudo que ele disse que vai acontecer, cedo ou tarde vai acontecer, querido. 1000 anos, cerca de 1000 anos, Davi falara a respeito do que iria acontecer com o Messias, e depois de 1000 anos aconteceu. As nações se enfureceram. O decreto de Herodes para matar as crianças de 0 a 2 anos. José teve que levar Jesus para o Egito, porque se levantou contra o Senhor e contra o seu ungido. Os governadores, os reis se levantaram. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela se cumpre. Deus tem planos para estabelecer. Está aí essa guerra aí declarada, essa guerra que vai fazer agora 8 dias. O Senhor está no controle de todas as coisas. É necessário que aconteça. Jesus falou, é necessário que aconteça essas coisas. Rumores de guerra, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. É o princípio das dores. Querido, se você ainda não abriu o coração para Jesus, abra o coração para Jesus, porque a palavra está se cumprindo. O fim está próximo. A vinda do Senhor está muito perto. Não tem como o ser humano ficar alheio e não entender
entender o que está acontecendo. Deus está regendo a nação com vara. Diz aqui, ó, na sua ira seu tempo lhe falará, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. O Senhor constituiu o rei, as nações se levantaram, os reis se levantaram, os governadores se levantaram, mas o Senhor constituiu o seu rei. No seu santo monte, o ungido do Senhor veio. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará. O Senhor vai reger com vara de ferro, com aperto, as nações. Glória a Deus. E despedaçará como um vaso na mão do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então o Senhor faz um apelo aos reis, às nações, para que observe, para que sirvam ao Senhor, para que se alegrem no Senhor com tremor, para que sejam prudentes, para que vos deixem advertir, para que sejam advertidos pelo Senhor, porque Ele vai reger as nações com braço forte, Ele vai reger as nações com vara de ferro e vai despedaçar as nações. O ungido do Senhor foi estabelecido. Queridão, abra o coração para Jesus. Jesus está no controle, Deus está no controle de todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Se você não entendeu ainda o que está acontecendo, Deus está fazendo cumprir a palavra dele. Assim como Davi escreveu há cerca de 1000 anos a respeito que o Messias viria e aconteceu, ele veio, e aqui está atestado que de fato Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus. Davi tinha falado cerca de 1000 anos. E Deus estabeleceu o seu ungido, o seu rei sobre a terra. Querido, Deus faz cumprir a palavra que Ele estabeleceu na terra. Abra o teu coração, porque Jesus vai voltar, assim como menos esperar, Ele vai voltar e vamos ser pegos, não deixe ser pego de surpresa, porque aquele que não receber o ungido do Senhor, aquele que não servir ao Senhor com temor e alegria, Senhor, vai ficar pelo caminho, vai ser pego de surpresa, porque o Senhor vai estabelecer. Muitos não acreditam, isso é bobagem, estão falando que Jesus vai voltar. Há quanto tempo eu ouço falar sobre isso? Noé recebeu de Deus o desafio de construir aquela arca. Ele levou 120 anos para construir aquela arca. E quando ele acabou de construir, desceu as águas do dilúvio e pereceu toda aquela geração. Querido, então da mesma forma estamos anunciando que Jesus irá voltar. O ungido do Senhor vai ser e foi estabelecido e vai voltar para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Da mesma forma que Noé estava construindo aquela arca, a igreja está anunciando que Jesus vai voltar, não importa o tempo que demorar, mas ele vai voltar. Os sinais estão se levantando e se mostrando cada vez mais da vinda do Senhor. Abra o seu coração nessa hora para Jesus, confesse como seu Salvador. Há muitas pessoas falando de um evangelho que não precisa confessar Jesus. Confesse Jesus como seu Salvador, peça perdão pelos seus pecados, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém.